Pode sentar, caríssimo Padre Marcelo, pároco, reitor do santuário, caro Padre Ivardo, aqui no nosso meio. Que alegria estar com todos vocês mais um dia. E hoje, na liturgia de hoje, de sábado, seria a festa do Coração Imaculado de Maria. Ontem celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e hoje é o Coração de Maria. É sempre o primeiro sábado depois da festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, estamos celebrando esta missa que já de amanhã, porque estamos na véspera do domingo, mas lembrando sempre que Maria, Nossa Senhora, em Fátima, fez uma promessa: o meu coração no fim triunfará. E esta promessa veio do céu, não é uma promessa da terra. É Maria que prometeu que o coração dela, no fim de tudo, triunfará. Uma pergunta: quem gostaria de estar no coração de Nossa Senhora? Diga eu. Ai, quem não gostaria, não é? Todos nós gostaríamos de estar no céu com Maria, ainda mais que na segunda leitura ouvimos dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que a nossa morada é o céu. E Maria nos espera com o coração aberto. Quem fizer deste coração o próprio refúgio. Então nós todos queremos nos refugiar lá. Mas vamos ver um pouquinho a liturgia de hoje, as leituras sobretudo de hoje. E gostei muito no começo ouvir o Padre Marcelo cantar aquela música que já faz parte de outras músicas, né? Esta casa é sua. Eu só escutei um pouco, mas o começo já é fantástico. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, só para ter o vento aqui. Aí depois, esta casa é sua. Pronto, já deu. Tá vendo que sintonia que tem entre eu e o Padre Marcelo? Porque no Evangelho de hoje, o que estava escrito? Que Jesus acabou de... Estou aflito, Padre. Acabou de entrar numa casa, na casa dele, com os apóstolos. Vocês escutaram isso, sim ou não? Sim, amanhã, não hoje, amanhã, é? Então, ele acabou de entrar na casa com os seus discípulos e começou a falar com eles. Como nós vimos a outra vez, os fariseus e os judeus estão fazendo de tudo para colocar Jesus à prova, para ver se Jesus, de repente, dá uma bola fora, se engana e cai. Estão tentando de tudo. A outra vez colocaram Jesus à prova, dizendo se ele acreditava no dia do sábado. Hoje, estão inventando coisas sobre Jesus. E essa simbologia da casa, gostei muito do canto inicial, porque nos introduziu no Evangelho de hoje. Jesus está entrando numa casa. A casa dá a ideia e a impressão de uma segurança. A casa dá a ideia do quê? Quem mora numa casa? Levante a sua mão. Agora vou dizer que mora na rua, né? Pelo amor de Deus. Então, a casa dá o sentido da família. A família reunida. A família que está numa casa. A casa que protege a família. Portanto, podemos dizer assim, que a simbologia de hoje, nós vamos ver aos poucos no Evangelho o que está escrito, mas podemos dizer assim: quem está fora da casa e quem está dentro da casa, onde está Jesus. Quem está fora e quem está dentro. Então, a armadilha que os fariseus colocaram para Jesus hoje
e inventaram que ele é Beelzebul, quer dizer, o chefe dos demônios. Inventaram que tudo aquilo, por quê? Porque pegaram Jesus expulsando demônios nos capítulos anteriores de Marcos. E se vocês lembram, desde que nós começamos a ler o Evangelho de Marcos, eu falei para vocês, quem lê o Evangelho de Marcos deve lembrar de uma pergunta. Que pergunta é? Quem lembra? Eu acho que vocês estavam dormindo quando eu falava, é? Quem é Jesus? Esta é a pergunta de Jesus. É a pergunta que Marcos, continuando no Evangelho, vai repetindo para nós para entender quem é Jesus. Jesus é aquele que nos liberta do mal. Jesus é aquele que nos liberta do inimigo. Jesus é aquele que nos liberta dos demônios. Então, diante disso, os fariseus inventaram. Claro que ele expulsa os demônios, porque ele é o demônio. Terrível, hein? Esta é uma blasfêmia. Por isso que no Evangelho de Jesus, no Evangelho hoje, Jesus fala: todos os pecados serão perdoados, mas um pecado não será perdoado. Que pecado que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É não acreditar que Jesus vem do Espírito, vem do Pai. É isso. Essa é a blasfêmia. Se eu não acredito em Jesus, se eu não tenho fé em Jesus, eu posso me salvar? Posso escolher uma outra casa, mas não aquela casa de Jesus. Então podemos dizer assim: quem está dentro da casa de Jesus é aquele que escuta a palavra de Jesus. De fato, aqueles que estavam lá com Jesus escutavam tudo aquilo que Jesus estava falando, e justamente estava falando que ele não é o demônio, porque o demônio vem para dividir. Jesus veio para unir, para criar comunhão. E olha só, no Evangelho de hoje cai bem a palavra de Jesus: uma família dividida jamais se sustentará. Se uma família unida, pode chegar qualquer tempestade, pode chegar qualquer adversidade, pode chegar qualquer coisa ruim, até doenças, até óbitos, até mortes. Mas se uma família unida, ela se sustenta, ela vai para frente, enfrenta o mal, porque o mal é aquele que divide. E se uma família está dividida, é lógico que será derrubada. Se não tem unidade entre marido e mulher, se não tem unidade entre os filhos e os pais, se não tem unidade entre os membros da família, logicamente, a primeira coisa adversa, uma inveja, um ciúme, uma traição, vão derrubar a família. Agora vocês entendem? Se nós somos da família de Jesus, nós temos que ouvir a palavra de Jesus. Então, os familiares dele, de Jesus, estavam lá fora, mas não entenderam quem era Jesus. Por isso pensavam, os fariseus diziam que ele era o demônio, os parentes dele diziam que ele era louco. Não foi fácil para Jesus, porque ele estava dizendo algo de novo, que ninguém queria aceitar. De fato, quem escuta a palavra de Jesus, ele fala no Evangelho de hoje, para mim é o irmão, é irmã, é mãe. Quer dizer, quem me escuta, quem escuta a minha palavra,
faz parte da minha família. Está comigo, está dentro de casa. Agora, quem não escuta a palavra de Jesus, escuta a voz de quem? Oh, eu não estou escutando. Ou eu sou surdo, vocês são mudos. Escuta a voz de quem? Quem não escuta a voz de Jesus? Do inimigo. Durante o evangelho eu continuava olhando para o padre Marcelo, lembrando: o inimigo pode até tentar, mas não vai te derrubar, porque se você escuta a palavra de Jesus, você não vai ser derrubado. Mas veja na primeira leitura, interessante, do livro do Gênesis, quem escutou a voz da serpente? Quem? Adão e Eva. Não escutaram a voz de Deus. Deus tinha falado: não mexam com esta árvore, porque esta árvore é a árvore do bem e do mal. Só Deus pode nos dizer o que é bem e o que é mal. Mas a serpente, o inimigo, enganou os dois coitados. Foram enganados. E aqui vocês percebem a dinâmica do pecado. Quando existe um pecado, quando se quebra a aliança com Deus, acontece de tudo. E Deus pergunta, chegando no jardim: onde estás? Ele queria ver onde é que estava Adão. Onde estás? Olha, nós hoje poderíamos dizer: onde você está hoje? Está fora da casa de Jesus ou está dentro da casa de Jesus? Ah, eu não quero nem saber. Cada um faz seu exame de consciência. Você está fora ou você está dentro? Adão e Eva estavam fora ou estavam dentro? Fora. De fato, escutaram a voz do demônio, da serpente. E como disse antes, no livro do Gênesis, neste pedacinho que nós acabamos de ler, dá para ver a dinâmica do pecado. Por quê? Adão respondeu: estava com medo. Quem traiu Deus está com medo. Não reconhece mais que Deus é amor. Só consegue enxergar um Deus juiz, um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que não é misericórdia, um Deus que não te perdoa. Essa é a tentação do mal depois do pecado. Segundo, estava nu. O pecado cria na gente uma espécie de vergonha. De fato, se nós não tivéssemos vergonha dos nossos pecados, nós estaríamos publicando para Deus e todo mundo os nossos pecados. Mas ninguém fala dos nossos pecados para os outros. Por quê? Porque estava com vergonha. E o Papa fala num discurso que ele fez: esta é uma vergonha necessária para reconhecer que você errou. Os narcisistas não têm vergonha. Os narcisistas não têm culpa. Os narcisistas se acham Deus, por isso que não se sentem em culpa. E a terceira coisa, estava com medo, estava nu e me escondi. Quantos pecados são escondidos? Porque o pecado tem que ser feito não para que os outros saibam. E aí,
uma pessoa pode levar uma vida inteira escondendo os próprios defeitos, escondendo os próprios pecados, escondendo-se de todo mundo, para que os outros não saibam qual que é o ponto mais fraco da nossa vida. Aí se esconde. Aí se esconde. Esta dinâmica do pecado. Mas quem está escutando a voz de Jesus, faz parte da sua família, entra na casa dele e é renovado. Porque a palavra de Deus nos renova. A palavra de Deus traz um presente para nós, uma vida nova, uma maneira nova de ver a nossa vida. Também se pecamos, a palavra de Deus nos diz que tem um caminho de misericórdia, que Deus vai nos perdoar. Agora a serpente sempre lhe fará sentir que você não vale nada, que o pecado rebaixa você. Esta serpente. Mas Jesus no Evangelho diz: eu não vim para aqueles que são perfeitos, eu vim para os doentes da alma. E aí quem escuta esta palavra, mesmo que tenha pecado, se sente reanimado em recomeçar a própria vida e dizer: puxa vida, se Jesus me perdoou, eu estou alegre, porque eu sei que Ele quer que eu more com Ele dentro da casa dEle. E havia a segunda leitura belíssima da carta aos Coríntios, que nos diz justamente que nós não podemos pensar só neste mundo, não podemos pensar só que existe uma casa aqui, mas Deus nos promete uma casa lá em cima, que não é visível, diz São Paulo, não se vê, mas temos que acreditar que existe, porque um dia Deus vai querer que todos nós moremos na casa que Ele nos preparou. Amém?